Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 19 de novembro de 1819. O Museu do Prado é inaugurado em Madrid. Em 19 de novembro de 1819, foi inaugurado o Museu do Prado em Madrid, uma das mais antigas instituições públicas do mundo destinadas às artes plásticas. No início, a casa contava com apenas 3 salas e 311 quadros. Nos anos subsequentes, o núcleo inicial da coleção real foi sendo complementado com novos aportes que ampliaram o perfil original. O Prado não é um museu enciclopédico, ao estilo do Louvre de Paris, do Hermitage de São Petersburgo ou da National Gallery de Londres. Ou, em escala muito mais reduzida, o vizinho Thyssen-Bornemisza da capital espanhola, cujos acervos contêm obras de arte de praticamente todas as escolas e épocas. Pelo contrário, é uma coleção intensa e distinta, formada ao longo do tempo por uns poucos soberanos aficionados pela arte, em que muitas obras foram criadas por encomenda. Especialistas classificam o acervo do Prado como uma lição e inspiração inesgotável para novas gerações de artistas. Desde Manet, Renoir e Toulouse-Lautrec, que visitaram o museu no século XIX, até Picasso, Matisse, Dalí, Francis Bacon e Antônio Saura, que dizia, abre aspas, este museu não é o mais extenso, e sim o mais intenso, ou seja, uma coleção de pintores admirados por pintores. Em 1785, o arquiteto Juan de Villanueva começou a desenhar os novos projetos para a construção de um museu de ciências naturais em Madrid. Porém, após muitas alterações, o edifício em questão, ápice de sua carreira arquitetônica, acabou por se tornar a sede de uma das mais prestigiosas pinacotecas europeias. Com a chegada das tropas napoleônicas à Espanha e a subsequente Guerra de Independência no início do século XIX, as obras tiveram de ser interrompidas. O edifício em construção foi então utilizado para fins estratégicos e despojado de toda a sua estrutura. Começou neste momento a deterioração, que aumentou com os anos até que no reinado de Fernando VII, sua esposa Isabel de Bragança se dispôs a recuperá-lo para que não chegasse à ruína total. Isabel de Bragança foi a grande impulsionadora desse projeto de recuperação e a quem se deve o êxito final, mesmo que não tenha vivido o suficiente para saboreá-lo, pois morreu um ano antes da inauguração. O casal de monarcas contribuiu com quantias importantes de dinheiro de sua propriedade pessoal, além de transferir muitas obras de pintura e escultura do Palácio Real e de outras casas monárquicas. Na parte externa, em sua fachada, está localizada a estátua do pintor Diego Velázquez, obra do escultor Aniceto Marinas, com a seguinte dedicatória. Abre aspas, os artistas espanhóis, por iniciativa do Círculo de Belas Artes, 1899. O monumento foi inaugurado no dia 14 de junho desse mesmo ano, com a presença da rainha regente e do rei Afonso XIII. No Museu do Prado se encontram, entre outras obras-primas, As Meninas de Diego Velázquez, A Maja Nua e a Maja Vestida, de Francisco de Goya, A Glória, de Tiziano, ou o Retrato Equestre da Rainha Margarida, de Bartolomé González, que mostra na personagem as duas joias mais famosas da coroa da Espanha, a pérola conhecida como Peregrina e o diamante El Estanque, achado em Madrid e talhado por Jerome Trezzo. Ali podem também ser encontradas as pinturas de Goya que decoravam sua quinta de Madrid, chamada de A Quinta do Sordo. O barão de Erlanger mandou demolir a casa da quinta e entregou as pinturas ao museu. O Museu do Prado abriga ainda outros grandes mestres da pintura, como Bruegel, Correggio, Albrecht Dürer,
El Greco, Fra Angélico, Bartolomé Murillo, Franz Purbus, Rafael de Urbino, Rembrandt, Rubens Tintoretto, Roger van der Weyden e Francisco de Zurbarán. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.